sejam muito bem-vindos ao podcast Estética em Alta Frequência, um podcast em parceria da HTM e da Tulípia. Hoje vai ser um episódio diferente, que por aqui é uma honra estar entrevistando um dos fundadores da HTM. Paulo, se apresenta pra gente, por favor. Meu nome é Paulo, eu sou um dos fundadores da HTM, tá? Tenho uma formação na área de engenharia eletrônica, né? A base da nossa tecnologia, né? Iniciei trabalhando ali na bancada, desenvolvendo, projetando, e foi evoluindo até que hoje trabalho mais na gestão mesmo da empresa. Uhum. Nós fundamos a HTM em 3 sócios, né? Infelizmente em 2018 eu perdi o braço direito, que um dos sócios faleceu, né? E acabei ficando responsável pela parte de gestão sozinho da empresa, e o outro sócio cuida mais da parte industrial, né? Quem está aqui com a gente também é o João, o gerente comercial da HTM. João, se quiser se apresentar pra gente também. Oi, Sofia, obrigado. Eu estou na HTM aí e nesse mercado há 6 anos. Eu sou João Geraldini, gerente comercial. Também já atuei diretamente com o comercial e o marketing. E graças a Deus o mercado tem demandado bastante para a gente, demandado a gente se estruturar cada vez mais e dar foco nas atividades. Então hoje eu concentro minhas atividades na área comercial. A gente tem uma integração muito grande com o marketing. São 6 anos nesse mercado encantador e numa empresa que difícil até de falar, porque há uma identificação, uma sinergia muito grande pela forma com que as coisas acontecem internamente. Tem um ambiente ótimo e isso dá muita energia pra gente estar no dia a dia trabalhando. Posso fazer das tuas palavras as minhas também, é uma honra sempre trabalhar para a HTM, é 2º ano já trabalhando para vocês, e é sempre uma família, assim, né, eles sempre muito acolhedor. Me apresentando aqui rapidamente, né, meu nome é Sofia Silveira, eu atuo já há 5 anos na área da estética, sou graduanda em biomedicina, me formo no final desse ano. Esse podcast está acontecendo agora no Estética em São Paulo, aqui no Distrito AMB, então se vocês escutarem talvez aí um grito, uma buzina, é porque a gente está vendendo equipamento da HTM, gente, é isso aí, ao vivo. Com certeza. Quando começou, né, a HTM, vocês imaginavam que iria acontecer, tomar essa proporção toda que a HTM é hoje? Não pode ser. Mesmo porque as nossas perspectivas no começo não era baseada num negócio ficar tão grande, tão explodir, que nem explodiu a HTM, né? Nós tínhamos o objetivo, né, era mais o ramo da fisioterapia, até que em 2008 que começou essa questão da estética, né? Que hoje a estética ela representa 90% do nosso portfólio, né? A HTM hoje trabalha, né, na área de fisioterapia, que é a base dela, na área da estética. Entramos também na área de PET há 3 anos e aí estamos entrando agora também, né? Estamos entrando na área médica também, bem forte, né? Para abranger todo o segmento, toda a parte de reabilitação e estética. Que legal. Paulo, qual que é o papel da indústria, assim, como a HTM, que a gente sabe que é uma referência hoje no mercado, né? Na vida dos profissionais no mercado da estética, além de, obviamente, desenvolver uma das melhores tecnologias do mercado, né? Mas o que além disso? Gostaria de contextualizar desde o começo do processo, né, até chegar no profissional da estética, né? Eu acho que nós, empresários, temos que ter muita empatia e muito bom senso na hora de trabalhar. Então, quando nos propomos a empreender, nós temos que pensar em todo o processo ter ganho, tá? Vai desde o nosso fornecedor, nossos colaboradores, funcionários, né, a própria empresa, depois o nosso distribuidor, o profissional que opera nossos equipamentos e os clientes que recebem o tratamento. Então a HTM trabalha nesse todo o ecossistema, pensando em todos terem ganho, né? E o nosso foco, lógico, que é a entrega no final. Mas todo esse processo aqui, se um deles não estiver encaminhando corretamente, essa cadeia vai se quebrar. E nós não vamos conseguir entregar o processo lá na frente, que é a beleza, que é o tratamento. Então, esse que é o princípio da indústria, o princípio do empreendedor. Ele tem que pensar numa cadeia como um todo, né? E ter uma cultura, né? A HTM ela se identifica muito com uma cultura criada pelo Paulo, pelo William, pelo Fabiano, que são só numa cultura de bem-estar, numa cultura de tratar de maneira humana tanto nossos profissionais internos da empresa quanto os profissionais externos, pensando sempre num ganho nesse sentido. Eu vivo isso no dia a dia. Tô lá dentro da empresa, eu vejo como que é esse tratamento, essa preocupação que tem do empreendedor, do empresário
da empresa, do CNPJ, mas ele não trata as pessoas como números. Né? Esse processo, ele é vivido dessa maneira lá dentro, e também quando vai para o mercado. Daí, o distribuidor, ele não é tratado como um distribuidor, o profissional não é tratado somente como profissional, são seres humanos, e aí e a gente está no ramo da saúde, bem-estar é saúde. E o João é um exemplo. O João, quando eu conversei a primeira vez com o João, eu já senti que ele tem um perfil da cultura da HTM. Porque se não tiver um perfil da cultura, realmente não adianta. Nós vamos colocar ali, a pessoa não vai se sentir bem, nós não vamos se sentir bem com ela, né? Mas o João foi uma pessoa, assim como os outros gerentes, outros colaboradores da empresa, que se adequam à cultura da empresa. É uma cultura, aquela cultura de realmente de pensar no bem, né? E tirar o ego como sendo o principal fator. Nós sentamos numa reunião, não existe que porque a ideia é do Paulo, que o Paulo é um dos donos, que vai valer a ideia do Paulo. Vai valer a melhor ideia para a HTM, entendeu? Esse é o conceito nosso. E então a ideia de colocar o ego na frente, ela não pode existir entre as pessoas que fazem gestão dentro da HTM. Que legal. E o João até pontuou ali a relação com a rede de distribuição, né? Sim. Qual que é o papel da indústria nesse cenário? De maneira geral, né, a distribuição, por ser o Brasil um país muito grande, né, tamanho continental, eles são de extrema importância para capilarizar e colocar nosso produto em toda a região, em toda a cidade. Em Belém do Pará, por exemplo, o nosso distribuidor ele levou nós nas docas lá, onde o nosso equipamento vai num barquinho para a cidade lá. É muito legal, né? Esse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, onde estamos passando por um período de crise, né? Nós estamos com uma restrição muito de crédito. Os profissionais que querem adquirir nossos equipamentos, ou os bancos não estão ofertando crédito, né? E nesse momento onde dá uma enxugada um pouco nessa questão comercial, nós temos que ter calma, que vai passar, né? Eu, né, nesses 25 anos de empresa, estamos indo para 26 anos de empresa, passei por umas 4 crises de escassez de crédito no mercado. O que a gente tem que saber é administrar esse período de crise, isso que é importante. Mas eu tenho dó do João. O João sofre muito com essa redistribuição, né? Tem algum ponto aí, João, para esclarecer? Tem um momento. Mas é porque a maioria, a gente cria uma amizade, entendeu? Cria uma amizade que é muito mais fácil você lidar com a amizade e também com o negócio, né? Simplesmente se fosse só com o negócio, fica um negócio mais ríspido, né? E nós temos, né, vir amigo, de frequentar a casa, é muito legal. Fico às vezes nesse fogo cruzado entre os nossos distribuidores, e daí eu entendo que o papel da indústria e eu ali como representante nesse processo no dia a dia, o que eu preciso como indústria e representante da indústria levar? É confiança, é transparência. A indústria ela não pode intervir, mas ela tem sim que atuar orientando, mostrando caminhos, porque no final das contas, né, tem espaço para todo mundo. Ficar nesse fogo cruzado é difícil, às vezes é desgastante, é desafiador, mas aí, graças a gente ter essa postura muito correta, transparente, a gente acaba construindo relação de confiança e amizade. E não é só a nível nacional, né? Nós estamos enfrentando um problema aí. Bom, por exemplo, essa guerra comercial Estados Unidos e China, né, está impactando muito no segmento de estética e vai impactar por um período, porque o que acontece? Os Estados Unidos é o maior mercado consumidor de produtos da beleza da China, né? E agora os chineses, como estão com dificuldades, né, de estar comercializando lá por causa das taxas, eles estão mirando o mundo inteiro. E o Brasil, sendo um potencial em estética, eles estão vindo para o Brasil também, entendeu? É uma coisa que preocupa a gente, eu diria que preocupa a curto prazo, porque a médio e longo prazo, o pós-venda, que, por exemplo, nós temos 26 anos no mercado praticamente, então o produto que nós lançamos no Brasil, nós damos um suporte técnico, né? O pós-venda nosso é excelente, graças a Deus nós trabalhamos com um índice muito baixo de quebra, e quando quebra, né, nós solucionamos os problemas, e eu acredito que esses produtos que estão entrando agora, que vão movimentar o mercado, eles não vão se sustentar no pós-venda, né? Daí você fala assim, mas são produtos de qualidade, Paulo. Não, concordo, eles fazem produto de qualidade. Só que são produtos de qualidade, mas a maioria envolvem algumas variáveis que geram manutenção. Né? Você tem água, você tem temperatura, você tem pressão. São tudo coisas que geram desgastes, né? E quem vai fazer esse pós-venda desse produto, dessas empresas que simplesmente estão importando e vendendo?
Então eu diria que 2, 3 anos, né, eles vão atrapalhar um pouco o nosso mercado. Mas a partir dali, não vai ser uma coisa sustentável para eles. Eles não vão conseguir dar um suporte técnico como nós, que temos experiência de 26 anos de mercado fazemos, entendeu? Mas é uma coisa preocupante, que realmente a China, né, não só no segmento de estética, mas com esse fechamento do mercado americano, eles vão vir forte para cima do Brasil. Bom, porque o Brasil é uma potência em termos de consumo, né? E a nossa rede de distribuição reconhece esse trabalho que a HTM faz de pós-venda. A gente é extremamente reconhecido pela rede de distribuição. A gente, como indústria, tem poucas oportunidades de ter contato, né, Paulo, com o cliente final. E a gente tem a oportunidade de ter contato com o cliente final em situações como a Estética In que nós estamos hoje, né, e nas feiras. Eu costumo usar uma frase, né, que problema, como o Paulo comentou, todo mercado pode ter, um carro pode ter problema, você precisa de assistência técnica, uma televisão, além do que você tem as manutenções preventivas periódicas. Né, calibração, no caso na nossa área, assim como revisão de carro, você tem esse processo. Mas os problemas podem ocorrer. E aí eu sempre falo assim, né? Quando tenho uma oportunidade de falar com o cliente final, ela relatar uma situação que aconteceu e que ela foi super bem atendida, eu falo assim, é aí que você pode confiar na indústria nacional, como a HTM, que é onde você vê a seriedade da empresa. Porque problema todos têm. A forma com que se encara o problema é que mostra a seriedade da empresa. Credibilidade. Paulo, nesses 25, quase 26 anos no mercado, né? O que você aprendeu até agora e o que a gente pode esperar para o futuro da HTM? Olha, o que eu aprendi, né? E eu acho que, na verdade, eu somei, né? Nesse sentido, ver o lado da empresa, ver o lado comercial, fazer uma boa gestão, né? Ficar muito próximo dos números, porque nós temos uma responsabilidade grande em termos, nós estamos em torno de 300 funcionários, mas se você pegar toda a cadeia, a quantidade de, entre aspas, bocas ali que a gente sustenta, existe toda uma responsabilidade. Então nós fazemos uma gestão muito, muito próxima, tá? Os indicadores da HTM, né, são bem perfeccionistas. Nós na verdade ganhamos tempo, né, dedicando a esses indicadores. Temos reuniões constantes e monitoramento para que as coisas aconteçam. Monitoramento de risco em todos os setores da empresa, desde a administração até a matéria-prima. Então eu acho que todo esse processo de gestão é uma coisa que aprendi. E venho aprendendo nos últimos anos também, uma coisa que está me ajudando muito, é começar a olhar mais o lado humano em todos os sentidos, sabe? Porque eu acredito que no futuro, né, das empresas, o que vai vir, já começou a vir com o trabalho, a parte psíquica, né, a responsabilidade que a gente tem também sobre o psíquico do funcionário, mas aí é seguir para o lado humano. Eu acho que no futuro as melhores empresas vão ser as empresas que têm o lado humano mais expressivo, sabe? Porque se você tiver um lado humano expressivo, você vai ter empatia, você vai se colocar no lugar, né, do funcionário, do seu cliente, de tudo, né, aquele negócio, eu não quero para os outros, que eu não quero para mim, e trabalhar muito nesse sentido. E é uma coisa que eu já tenho nato nisso, mas eu estou colocando mais em prática, sabe? Em vez de quando perdendo um pouco até do lado profissional, trazendo um pouco mais para o lado humano. Eu acho que a tendência do ser humano no processo evolutivo, que eu acho que é o bem maior que a gente veio fazer aqui, é deixar a Terra melhor do que quando a gente chegou, né? Eu acho que o ser humano, a tendência é se evoluir e começar a trabalhar nesse sentido, porque olhando o lado humano, você não vai errar. Daí você fala assim, Paulo, né, dá a impressão que você ficar olhando para o lado humano, você não vai ganhar dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com outra, você entendeu? Mesmo porque a satisfação do ser humano não é só ganhar dinheiro, porque as coisas materiais é uma coisa que te serve ali, mas você não leva com você, não serve para nada, você vai deixar de herança, muitas vezes gera briga. Então eu acho que o lado humano é uma coisa que eu venho aprimorando, que eu acho que todo ser humano trabalha nesse sentido, e eu que agora já passei dos 50 tem que amadurecer mais ainda desse lado, né? Ainda mais agora na era da IA, né? Que agora é tudo muito robótico, assim. Então eu acho muito importante a gente ter esse lado humano, porque vai saber, eu acho que lidar da melhor forma, agindo desse jeito que você acabou de pontuar, né? Humano entende humano, a gente sabe, a gente escuta, a gente tá ali tendo uma escutativa. Agora mesmo em feira, como a gente está nesse momento, escutando os feedbacks, né? Que eles vêm, trazem pra gente. E daí assim vocês conseguem talvez mudar, pensar em um equipamento futuro, como até mesmo
último lançamento que teve agora da Lorena, ela disse que foi exatamente numa feira, ela trouxe aqui uma ideia pra Fê e assim conseguiu fazer um novo equipamento, né, num momento como esse. Então, essa é a importância, eu acho, desse lado humano, de estar aberto, escutar as pessoas. Então, muito legal, assim, eu queria só enfatizar esse pensamento que eu tive agora. No final das contas, o que prevalece são as pessoas, né? Independente da tecnologia. E é isso. E a gente vive isso lá, né? Dentro da HTM e coloca em prática para o mercado. O que o Paulo está falando é exatamente o que a gente vive no dia a dia lá, que vem dessa forma de pensar dos fundadores e permeia por toda a empresa. A gente sente isso lá dentro. Que é o propósito da HTM. Paulo, tens algum conselho para dar para quem está assistindo esse podcast? Se a pessoa pensa, né, de qualquer forma, né, em empreender, né, eu sempre falo que a vida a gente empreende mesmo quando está sendo funcionário. Eu acho que o importante é o conceito de sempre pensar no ganho de todos que estão envolvidos no processo do seu empreendimento, né? Se todos estiverem ganhando, eu acho que o negócio vai funcionar, vai para frente. Muitas vezes pode demorar mais do que aquele jeitinho de querer ser esperto, mas vai mais sólido, né? Você vai com a consciência mais tranquila também e vendo que está fazendo bem, que não está prejudicando ninguém. Então eu acho que essa ideia de todo mundo ganhar é o conceito básico de empreender. Gente, foi uma honra novamente apresentar esse podcast, falar de duas grandes referências. Me sinto lisonjeada. A honra é pra mim também poder participar aqui. Meu primeiro podcast. Olha só! Eu adorei, acho que foi um bate-papo assim, bem produtivo e com certeza deu pra mostrar esse lado por trás das tecnologias da HTM, assim, a cultura humanizada. Mas enfim, quem também vem até aqui, acho que já consegue perceber, né? Mas quem não tem a oportunidade de vir aqui numa feira, já conseguiu perceber, para quem viu até o fim esse episódio. Então é isso, estou finalizando. Obrigado, Sofia. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Paulo. Obrigada, João, por essa oportunidade. Feira corrida, a gente sabe, então o episódio ficou rapidinho, mas foi bem proveitoso. Você que ficou até o fim desse episódio, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar de olho nos próximos episódios aqui, que está riquíssimo, cheio de conteúdo para você. Tchau, tchau e até o próximo episódio.